Olá, paz do Senhor Jesus a todos! Vamos continuar na caminhada, que o caminho é longo, hein? Recapitulando a história, os que eram da sinagoga dos libertos, dos sirineus e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia também, eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão. Então subornaram os homens para mentir e acusá-lo. Estevão, porém, com um apaixonado discurso, ele mostra aos seus acusadores que eles têm o mesmo espírito rebelde dos seus antepassados, os quais, irados, o apedrejaram e na sua morte ele ainda clamou por eles. Agora vamos começar o capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Quando eles apedrejaram Estevão, depositaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo, lembra? E agora no capítulo 8 diz assim: E também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos. Este Saulo nasceu na Turquia, em Tarso, que era o centro da cultura grega. Embora ele tenha nascido como um cidadão romano, ele era um judeu israelita e circuncidado da tribo de Benjamim. Também era um membro zeloso do partido dos fariseus. Esta foi a primeira perseguição da igreja. Esta palavra, igreja, ela é usada no grego para descrever uma reunião de cidadãos, mas no Novo Testamento, esta palavra é usada para descrever uma reunião de cristãos. Então, quando os cristãos se reúnem, forma-se uma igreja. Mas vamos lá. E uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele um grande pranto. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os jogava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Veja como Deus transforma o mal em bem. Esta foi a primeira perseguição oficial da igreja e levou os cristãos para fora de Jerusalém. E eles aproveitaram a oportunidade e pregavam o evangelho em todos os lugares em que estavam. Assim a palavra foi se espalhando. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões, juntas, prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Este Filipe não era o apóstolo, ele era diácono e evangelista. Os milagres em si não trazem salvação, mas normalmente atraem as pessoas para a mensagem do Senhor. E este Filipe fazia muitos sinais em nome do Senhor. Verso 7. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Qual cidade? Samaria. E estava ali um certo homem chamado Simão, que anteriormente exercera naquela cidade a arte mágica e tinha iludido a gente de Samaria, dizendo que era um grande personagem, ao qual todos atendiam, desde o mais pequeno até o maior, e eles diziam: este é grande virtude de Deus. E atendiam-no a ele porque já desde muito tempo os havia iludido com estas artes mágicas. Mas como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como mulheres. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado, ficou de contínuo com Filipe. E vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, estava atônito. Atônito quer dizer que ele estava tomado de um assombro, ele estava espantado. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebeu a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo.
porque sobre nenhum deles ainda tinha descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Vejam bem, os samaritanos já haviam tido experiência de conversão com o Espírito Santo, através do seu batismo em água, como diz o versículo 12. Agora, através do ministério dos apóstolos, eles são guiados a uma outra experiência com o Espírito Santo. E Simão, lembra do Simão, o mágico? Ele, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro. E ele dizia: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos também receba o Espírito Santo. Mas Pedro lhe falou: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Você não tem parte nem sorte nesta palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois, dessa tua iniquidade e ora a Deus, para que porventura te seja perdoado o pensamento do teu coração, pois vejo que estás em fel de amargura e em laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: orai vós por mim ao Senhor, para que nada do que disseste venha sobre mim. E tendo eles, pois, testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e em muitas aldeias dos samaritanos anunciaram o Evangelho.